Estamos aqui para mais um podcast Paradigma e hoje eu estou com uma pessoa muito especial e eu tenho certeza absoluta que se você pegar, cara, um minuto de fala desse homem que eu conheci, que ele vai apresentar um homem ainda mais importante com a visão dele, e eu tenho certeza que isso vai destravar algum paradigma muito profundo na sua vida. Então, já lembra de fazer aquilo que a gente pede toda vez: se inscrever no canal, de ativar o sininho para você receber as notificações, para você sempre estar ligado aqui no nosso programa. E obrigado aí pelos comentários que vocês têm deixado aí nos nossos vídeos, porque isso ajuda o nosso canal a levar essa mensagem poderosa para mais pessoas. Quero agradecer no comecinho aqui aos nossos patrocinadores, apoiadores aí, ao Grupo Sanremo, do Marcelo, obrigado. Então, o pessoal aqui de Catanduva sabe, quem vem pelo canal aqui tem um benefício para lá, Léo, para dar um tapinha na barba, eles fazem um negócio legal, viu? Tratozinho. Eles dão um trato, o pessoal lá é bom. E também a Andrea também aí da Quântica, Farmácia de Manipulação, também que patrocina aqui o nosso podcast, vem nos ajudando aí também. E também o pessoal do grupo Unique, né, do Unique Home Resort, também que está ajudando os nossos eventos aí. Os nossos eventos são beneficentes e eles têm apoiado a gente também. Então, obrigado aí a todos. E eu quero ir direto aqui para uma pergunta, Léo. Eu sei que eu poderia aqui te apresentar e encher a sua bola, mas assim, eu quero que as pessoas só sintam as suas palavras ali. E eu vou fazer uma pergunta que eu ouvi você falando que as pessoas perguntam pouco para você. Quem é Jesus? Boa. Lucas. Bom, primeiro agradecer pelo convite aí, muito bom estar aqui no Paradigma, né? Bom, Jesus, cara, eu acho que isso ia render uma conversa de dias, que depois iam virar semanas, porque eu venho tendo esses diálogos comigo mesmo há muito tempo já, não é? Para já eu ia dizer assim, o Jesus que me apresentaram, não é? Com as facetas que apresentaram. Curiosamente, não foi o Jesus que eu achei nas páginas da Bíblia. E depois, claro, através disso, nas experiências, não é? Que a gente vai chamar de experiências religiosas, não é? Eu percebi desde cedo que não eram a mesma pessoa, não é? Um parecia ser mais conveniente, um Jesus mais Dócil. um Jesus mais feito a imagem de quem fala dele, não é? Um Jesus que se ajusta às preferências pessoais, um Jesus assim mais Gostoso de ouvir. isso, Mais agradável. isso. Não era um Jesus autônomo, um Jesus que fala, que tem uma voz. Que veio para causar uma mudança Isso. significativa. Não é. Então percebi desde cedo, não é a mesma pessoa. Porque esse Jesus que apresentam é um Jesus também que acompanha as tendências da humanidade, não é? Que precisa sempre se acomodar às mudanças que vêm ocorrendo no mundo. Mas nunca se parou para pensar se Jesus tinha algo a dizer a respeito de si mesmo. Então, como eu sou apaixonado por línguas, desde sempre eu fiquei sempre assim, com essa curiosidade de tentar entender, por exemplo, a língua portuguesa, né? Você pega o alfabeto. Você tem um alfabeto, A, B, C, D, F e tal, até Z. Você pergunta o que é o A. É só uma letra. Não tem sentido nenhum. Significado nenhum. Não tem sentido. Não tem. Mas quando você discorre pelas línguas orientais, você vai perceber que as letras do alfabeto, todas elas têm um significado. Você pega o hebraico, né, que é uma das línguas semitas, por exemplo. Bom, o Aleph já tem um significado. Só o Aleph.
Aí eu fui perceber também na minha cultura que nada dentro do contexto linguístico não tinha um significado. Entendi. Mas depois de ter entendido isso, eu fui perceber, mas por que dão essas descrições sobre Jesus? Porque toda vez que a gente descreve um objeto, por exemplo, a gente limita o objeto à definição que nos demos a ele, né? Como se algo já fosse imutável. Isso, assim. Se foi definido, está. Isso, e fica assim. E a gente não percebe, mas quando a gente vai descrevendo Jesus, a gente não percebe que não dá para descrevê-lo de forma exaustiva. Por exemplo, tem essa loucura da galera falar sobre os atributos de Deus, né? Aí tentar personificar. Isso. Jeová Jireh. Na experiência de Abraão, Deus proverá. Então a gente fica só preso a peças, como se fosse assim, de um quebra-cabeça. E não percebe que esse Deus que é Jeová Jireh, ele não só transcende essa descrição como sendo provedor, mas provavelmente ele também se apresenta como ele sendo a providência. Porque o nosso foco é sempre nas providências de Deus. E não o Deus que é essa providência. Nossa. Porque no conceito bíblico, Deus é suficiente. É assim que ele se apresenta. Até mesmo para Paulo ele fala: por que você está reclamando aí desse seu problema? Você está me pedindo para remover e tal, esse espinho na carne, blá, blá, blá. Por quê? A minha graça te basta. Só que para nós, a gente acha que a graça... É como se a graça fosse uma coisa à parte de Deus, né? Que eu fosse receber e guardar numa caixa, por exemplo. Sempre pensando em mim. No que eu vou receber. No que eu vou receber. Porque essa é a lógica dessa religião que é fazer Deus a nossa imagem e semelhança. Então, eu foco nas minhas necessidades e me relaciono com ele sob essa perspectiva. Para ele fechar as minhas lacunas. Isso. O vazio, blá, 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 existencial, essas coisas todas. Então, a gente não quer se relacionar com a pessoa de Jesus. Mas nós nos relacionamos com ele através das coisas que ele faz e nos proporciona. Que foi o que aconteceu comigo quando eu estava conversando com o senhor antes de começar aqui, com você. Antes de começar aqui, porque eu não conhecia, eu não tinha tido um contato. E eu naquele meu desespero, naquele meu egoísmo, na minha necessidade, eu falei, não, agora eu abro meu coração. Agora deixa eu aceitar o Senhor Jesus como o único, legítimo e suficiente Salvador, porque eu não tinha mais opção. Já tinha tentado de tudo, já tinha pedido para tudo que é santo, na minha crença antiga, então, e não tinha resolvido. E aquela situação atendeu a minha expectativa. Só que aquilo acabou me despertando porque eu falei, cara, quem foi esse ser, que não é uma pessoa, quem foi isso, né, com todo respeito, mas quem foi isso que me tocou, que a dor desapareceu, que a febre desapareceu e que aquela química não doía mais. O que é isso? Eu quero conhecer um pouco mais. Então, essa sede foi despertada por isso. E quando o senhor comentou isso aí, né, no culto, aquilo ali me provocou demais, porque eu falei, é verdade. Cadê aquela sede que eu tive quando ele me salvou lá atrás? Mais do que me curou, porque ele me salvou. Entendi a diferença entre cura e salvação. Que curar qualquer um cura. Qualquer médico, qualquer remédio cura uma doença. Mas salvar só um salva. E aí aquelas respostas ficaram, mas em algum momento, nesses 2 anos e pouquinho, eu me perdi dessa busca de quem é Jesus.
E isso aí que o senhor falou me trouxe essa questão. E esse foi o, eu não vou dizer choque para mim, porque eu venho de uma cultura onde nós temos a plena consciência de que a língua, ela limita. Toda vez que nós usamos ela, nós estamos limitando a nossa percepção do espaço e do tempo. Então, Jeová Jiré, sim, mas na nossa concepção de Deus, por exemplo, das religiões tradicionais africanas, Deus é um ser inacessível. É distante demais. É. Eu não mereço. É tipo, não tem como eu, na minha condição, acessar esse Deus. E para nós... E aí criam alguns degraus. Exatamente. Então tem que falar pro fulano, aí se eu pedir pro santo tal, daí pedir pra mãe do santo tal, pro irmão, pro tio, para chegar no até... cavalo, porque eu não posso chegar perto. Eu pensava assim antes. E aí a gente vai, assim, você vai percebendo que todas essas descrições, os adjetivos que a gente coloca em Deus, se não tomarmos o devido cuidado, eles se tornam um fim em si mesmo. Acho que esse é o maior desafio do cristianismo. Porque existem lugares hoje, tem igrejas que são chamadas dos milagres. Mas que milagre? Existe um milagre maior que um Deus que se ofereceu. Primeiro, ele decidiu nos criar. Depois, ele decidiu nos salvar. Então, essa oferta que ele faz de forma voluntária, dele mesmo, é o que faz com que, assim, eu fico contemplando Jesus, eu digo, não é possível que o Senhor queira estar comigo. Porque me ensinaram o tempo todo a querer estar com o Senhor. Verdade. É até constrangedor pensar dessa forma, né? Porque pensa comigo, Lucas, meu. A Bíblia diz que Deus estava em Jesus reconciliando o mundo com quem? Com ele mesmo. Sim. Então, esse passo, quem deu foi ele. Mas eu tive que criar uma religião em cima disso para ensinar para as pessoas que técnicas devem usar para elas chegarem a Deus. Tipo, como se fosse um passo a passo. Assim, exatamente. Por isso que a gente, quando ora, vamos orar e pedir a presença de Deus. Como que você pede a presença de um ser que já está ali. Você pede para reconhecer. Vamos orar e pedir para que Deus nos ajude a reconhecer a presença dele? Na verdade, é uma forma da gente parar para ficar atento a isso, que ele já estava ali antes da gente chegar. Exatamente. Mas não, tem gente que às vezes... Precisamos fazer uma parte aqui para invocar essa dele, palavra. como se ele estivesse lá deitado, dormindo. Que loucura. Opa, chegou a hora. Chegou, Deus chegou. Então, que horas o Senhor vai? Para a gente pedir de novo. Assim, aí o pessoal... Então, cadê a onipresença? Exatamente. Ficou para onde? Então ele se escondeu aonde? Tá na rua? Que rua? Tá chegando? Tá vindo de onde? De São José? Então, assim, é como se Deus, de repente, por causa das nossas crenças, ele não fosse mais Deus. Nós é que dizemos quando que ele é e quando que ele não é. Mas, Léo, mas como assim? Então você está me dizendo que não é bom pedir a presença dele? Mas espera aí. Eu acho que a gente pensa como Jacó. Jacó foge, trapaceia lá, em conivência e assistência da mãe, engana o pai, trai o irmão e sai, foge. Que tá comendo. O irmão era um caçador, então. E Jacó era um menininho que ficava em casa ali, fazendo as coisas. Ele sabia, vou apanhar. Ele foge. No meio dessa fuga,
ele tem que descansar. Ele descansa, ele tem um sonho. No sonho ele vê uma escada. E vê seres. E essa escada não saiu da terra para o céu. Mas veio do céu e havia esse acesso. Mas, enfim, quando ele despertou, ele disse coisas interessantes, né? Para além de outras, ele fala assim: puxa, Deus estava aqui e eu não sabia. Caramba. É como aquela parte também que todo final de tarde Deus ia ao paraíso para contemplar ali com Adão e Eva. Então, assim, imagina se a gente pudesse parar para pensar o que a gente perdeu. O privilégio, né? Exato. Eu paro e penso, às vezes eu tô chegando no apartamento e tem uma árvore muito grande ali na frente que junta muito passarinho e maritaca. Aqui em Catanduva tem, não sei o que tem aqui, passa uma nuvem de maritaca, assim. E os passarinhos e as maritacas param ali e ficam assim, 5h30, 6 horas, elas ficam num cantarolar ali, que é assim, é impressionante. E ali eu paro e eu vejo elas cantando, eu falo assim, cara, é como se... E ali eu contemplo Deus. Eu falo assim, cara, é como se eles estivessem falando, cara, Deus veio aqui para contemplar o pôr do sol comigo. Isso. Nossa, e toda vez se eu estou chegando em casa nesse horário, eu paro e penso nisso. Eu fico assim, cara, como é impressionante esse escandaloso amor que ele tem por nós. E ainda, né, pegando um gancho nisso aí que você falou, que ele pagou o preço ainda antes da gente nascer. Então, se a gente parar para pensar assim e falar, às vezes a gente fica, nossa, eu tô aqui, eu escuto isso às vezes de umas pessoas, né? A pessoa vira outro dia, né? Eu falei assim, minha filha vai nascer agora em agosto. Aí um amigo antigo, né, que conhece o meu passado, ele falou, agora você vai pagar os seus pecados. Eu falei, não vou não. Não vou não, já tá pago. Já tá pago. Pagar o que mais? Nem os meus, nem os dela, tá tudo pago, não tem? Então, a gente é criado por uma cultura assim, de que a gente tá aqui para pagar o pecado. Ou, às vezes, a pessoa distorce um pouco e fala assim, né? Não, isso aí você vai precisar de umas 3 encarnações para pagar isso aí. Então, além de uma, ainda tem que voltar mais. Tem que voltar mais, nas duas. Não quero, não quero. Não, então, que Deus que é esse que criou a gente pra gente ficar voltando aqui? Eu também já fiquei, sabe, com esse conflito na minha cabeça. Falei, então, peraí, que Deus que é esse que criou a gente, por todo amor, veio aqui o Filho na cruz, não foi uma morte comum, vamos dizer assim. Pra época, acho que foi a pior. Era a pior forma de execução. E pra gente ainda ter que vir aqui várias vezes pra pagar pecado, eu falei, não. Então o meu sangue tem mais valor do que o dele? Não faz sentido. Bate, né? Não bate. A conta não fecha. Não fecha. Não fecha. É isso e o negócio das maldições também, né? Eu sempre fiquei, mas como que Deus vai amaldiçoar um ser que ele não só criou, como ele salvou? Assim, de uma forma bem pesada, né? Porque a cruz é uma humilhação. Estavam taxando Jesus como um delinquente, um indigente, sabe? Um bandido da pior espécie. E é a partir e através desse ato que ele salva a humanidade inteira. E aí eu fico pensando, mas, cara, como pode esse Deus agora olhar para mim e falar, não, como você não está se comportando, eu vou te amaldiçoar, né? Isso é uma dúvida que talvez algumas pessoas que estão assistindo aí tenham. Porque tem alguns trechos da Bíblia, eu não vou saber qual, o senhor provavelmente vai saber, que fala que algumas amaldiçoa e essa maldição passa por até 4 gerações. Então muitas pessoas têm esse conflito do Antigo para o Novo Testamento, que teve
partir, vamos dizer assim, como você gosta de dizer, eu também já dizia isso, Jesus ele veio porque ele gostava de umas tretas. Era treteiro mesmo. Olha aí, que ele só cria confusão. E que treta é essa dessas maldições que perduravam até 4 gerações e depois vem esse quebrar desse paradigma, porque é um paradoxo, né? Como que a gente pode enxergar isso de uma forma mais... assim, Lucas, a nossa leitura da Bíblia, ela diz mais sobre quem somos do que sobre o texto e sobre quem o texto está falando. Caramba. Então, a gente projeta os nossos preconceitos sobre o texto. Nossa. E o mundo ocidental, ele faz uma leitura da Bíblia da mesma forma como eles encaram a vida. Então, de repente, nesse texto, você vai ver isso nos mandamentos, por exemplo. Sim. O foco é nas maldições. Entendi. O pessoal esquece que ele se mostra compassivo até, usa a expressão, até 1000 gerações, né? Então, puxa, o que o texto está nos dizendo? Porque é compatível com o que Paulo faz, onde abunda o pecado, superabunda a graça. A graça. Só que a nossa leitura é na maldição porque nós vivemos isso. Porque a nossa sociedade a nossa sociedade é assim, é de amaldiçoar. Sim. Por isso nós nos prendemos nisso. Nós não percebemos que a bondade de Deus vai até 1000 gerações. Não é que ele fica contando até a 1000ª geração. Agora eu vou parar. Não, ele está dizendo que a minha misericórdia não tem e não conhece fim. A ênfase do texto é sobre a misericórdia de Deus e não sobre a maldição. Só que para o pessoal que escuta isso daquela cultura, eles entendem. Certo. Porque às vezes... Ele já está acostumado com aquilo. A memória dele já traz referência. Eles vão falar de coisas positivas a partir de uma ênfase levemente negativa. Certo. Por exemplo, não matarás. O que a gente pensa? Numa cultura cartesiana, não matarás. Pronto. Mas para eles não estão lendo a negação. A negação enfatiza o que está implicado no texto, que é o valor da vida. Entendi. Então, não matarás a vida não me pertence e não te pertence. Quem sou eu para interromper seu ciclo? Entendi. Então, não matarás. Mas para nós, a gente fica só na letra do negócio. Não matarás. Entendi. E isso me faz lembrar, uma vez eu vi, inclusive era uma médica do Rio de Janeiro, e eu acompanhava ela bastante, que ela falava muito da parte de neurociências, e ela falava assim, que a Bíblia, as pessoas acham, ela falou assim, as pessoas acham que a Bíblia é metafórica, ela é de parábolas, e na verdade a Bíblia é específica, ela é categórica. Mas com isso aí que você está trazendo agora, eu fico pensando assim, é a ótica de cada um. Uhum. Na verdade, a Bíblia ela tem ali a questão metafórica, por exemplo, 1000 anos, não é que no 1001 já não vai acabar. Uhum. Então, aí nesse caso, ela foi metafórica. Uhum. E em alguns outros casos, ela também é específica. É literal. Existe tudo isso. Mas como a gente faz... Tem um termo que os estudiosos usam, que é anacronismo. Você vai fazer a leitura de um texto que tem mais de 2000 anos, por exemplo, usando os padrões atuais para entender um negócio que aconteceu. Que é completamente diferente da cultura, a tecnologia. Isso. Não tinha nem como
Não dá para eu fazer uma leitura num contexto de hoje para entender um texto de 2000 anos atrás numa outra cultura. Perfeito. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso conhecer aquela cultura primeiro, para depois entender por que o fulano escreve como escreve. Então, são coisas dessas que eu comecei a perceber, Lucas, sobre Jesus. Porque Jesus fala coisas que você diz, mas espera aí, você não pode estar falando sério. Mas ele está tão à vontade que a galera está brigando e tal. A gente sabe quem você é, filho de fulano, e não sei o que mais, cresceu em Nazaré e tal. Aí hoje você chega e fala que pode perdoar pecados e não sei o que mais, e blá blá blá. Em outro instante colocam Abraão na história, e ele para e fala, antes de Abraão, eu sou. Assim, você a galera para... É uma resposta assim que... Assim, ele tá em apuros, mas não o impede de dizer... Ele mostra a identidade dele. Ali, né? Eu sou, antes do Abraão que vocês estão falando aí. Eu sou. Nossa. Peraí, como assim? Se tem uma pré-existência... Aí vou deixar com você, mas eu já falei, antes de Abraão, eu sou. Ele fala coisas desse tipo, assim. Eu sempre fiquei pensando nas interações que Jesus teve com as pessoas. Aquelas que tinham muito a dizer sobre a religião não chegaram a entender quem Jesus era. Mas os personagens que a gente vê no Novo Testamento, que quase não falaram nada, foram os que chegaram a conhecer quem de fato Jesus é. Caramba. Você pega, sei lá, eu gosto desse exemplo que para mim é muito clássico, meu. Zaqueu. O que ele falou acerca de Jesus? Nada. Ele citou a Torá? Não. Mas ele estava com sede. Estava com sede. Ele queria ver. Quem é esse Jesus? E ele viu. E as pessoas que viviam a religião e da religião e para a religião e que questionaram a atitude de Jesus de se hospedar em casa de um fulano que é considerado traidor da nação, um pecador. Deveria ser. Que é de quem ele veio atrás, na Exatamente. Verdade. Todo mundo pode ir para os evangelhos, Lucas. Você vai perceber. Aquela mulher que chega sorrateiramente chorando, não fala nada. Ela não fala nada. Mas ela sabe que esse fulano tem as chaves para o meu coração. Ela chega lá, toda chorosa, não consegue fazer nada, quebra o vaso de alabastro de um negócio super caro. O religioso disse: se nós vendêssemos isso, iríamos alimentar os pobres. A mulher trouxe um negócio que era equivalente a 1 ano de salário. Mas o valor para ela não está em 300 denários. É o mínimo que ela consegue fazer. Depois do que ela percebeu que ela tinha recebido já. Então não está nem aí para o valor disso aqui. Então ela quebra e anuncia a morte dele. Isso nas palavras de Jesus agora. Nossa. E Jesus diz, parem de incomodar. E nesse interlúdio, a gente às vezes, assim, ela poderia, depois disso, dizer, então, obedeçam o que ele está falando. Vocês estão achando que eu sou o quê? Poderia. É verdade. Porque o objeto da sua oferta, agora, da sua gratidão, acabou de defendê-la em público. Sim. Por exemplo, todo menino,
não é? Acha que o pai, quando criança, é o, sei lá, Capitão América. Derruba todo mundo. Referência. E às vezes eu me envolvia em brigas, e quando eu visse o pessoal da minha família chegando, ao invés de eu ficar quieto, o que eu falei? Agora quero ver quem vai, não é? Ganhava mais força e tal. Vem que você vai apanhar e tal. Por quê? Porque agora eu tenho uma retaguarda. E a mulher escuta isso de Jesus. É verdade. Ela ia dizer, se ele está me defendendo, então poderia dizer, não, eu faço com o meu perfume o que eu quiser. E ademais, de onde veio a grana para ela comprar aquilo? Porque poderíamos dizer de atividades ilícitas, como é que Jesus... Ah, não, isso foi depois da conversão. Não importa. O arrependimento, acho que é o que importou. Exatamente. Abrir mão, né? Daquilo que era precioso, que tinha um valor para ela. Tinha um valor. Ela falou, cara, isso aqui tipo, não tem mais valor e assim... Diante da pessoa, não. E ela se quebra toda ali, se quebranta e tal, e Jesus diz já. E por isso que vão sempre se lembrar da história dessa mulher. Nossa. É de arrepiar. Arrepia até o fio da blusa. Mas esse Jesus, ele parece que com personagens silenciosos, ele se comunica melhor. Porque há muito barulho e ruído por aí. Os discípulos são sempre... Como também a mulher do fluxo de sangue. Exatamente. Nossa. Ela aparece, infiltra-se ali. Eu fico imaginando essa cena, Lucas, cara. Depois... Eu assisto aquele The Chosen. Não sei sim, se você tem série. assistido. Eu já vi os episódios. Essa cena é muito forte. Eu acho que eu assisti umas 3 vezes e eu chorei nas 3. Porque é muito forte. Talvez porque remete à minha lembrança do hospital, que quando eu naquele desespero todo de dor, e foi justamente assim, e tem a ver com sangue, cada transfusão de sangue que eu tomava. Então, assim, pra mim, né, aquela cena falou com você. Nossa, né? Muito forte. Porque, assim, ela não falou, eu preciso da bênção dele. Não. Eu preciso tocar nele. Eu preciso que ele olhe pra mim, eu preciso que ele fale uma palavra. Parece que ela não estava com 100% de fé, ela estava com 200% ali, que se tocasse só na orlazinha. Eu serei. Eu quando penso nisso também fico... E como você disse, não é um personagem tipo que que contou uma história ou que fez um grande discurso ali, mas é um momento... que muitas pessoas acabam passando num momento desesperador, né? E chega lá e toca, e aí Jesus para. E alguém me tocou. Mas se toca, Jesus, olha só a volta aqui, é uma multidão, meu. Como assim alguém te tocou? Não, porque virtude saiu de mim. Mas quanta gente não tocou nele? Porque sou ela. E aí, ela meio que... confessa ali, tipo... fui eu. Aí ele falou, filha, a tua fé te salvou. Nossa. Acabou. Não tem mais, daqui em diante você... Não! E essa é a única intervenção dela na narrativa. E depois Jesus continua a sua caminhada. Você vai perceber, todos esses personagens silenciosos são os que mais compreenderam e chegaram a esse conhecimento tão íntimo de Jesus que a resposta deles a Jesus foi, assim, dramático, né? Zaqueu alimentou uma multidão de pessoas, depois devolveu metade da sua riqueza. A mulher quebrou um vaso. A gente tem personagens como José de Arimateia e Companhia Limitada. Pegaram um lugar digno para colocar Jesus. As mulheres que quase não falam aparecem como
estão lá indo para sepultura para... Então, assim, é esse Jesus que me interessou. Eu queria ouvir dele, mas Senhor, porque o que eu escuto e o que me falam não tem nada a ver com o que eu estou vendo aqui nesse texto. Porque Jesus não só quebra paradigmas, como ele explica a partir da sua pessoa por que ele quebrou. A gente sempre fala, sabe, quando se fala em igreja, Lucas, a gente fixa e constrói templos. Uau! Bonitos. E é uma forma de meio que pescar as pessoas, né, no sentido positivo da palavra aí. É um marketing. É uma forma de atrair mesmo, porque parece que o mundo tá tão assim nessa prisão dos olhos do que eu tô vendo, que eu preciso de alguma coisa para tangibilizar esse Deus que tá tão distante. Isso. Que não é diferente do que o pessoal fez quando Moisés subiu e parecia se demorar. Fizeram um bezerro de ouro e chamaram aquele negócio de Deus. Agora conseguimos enxergar, porque estamos acostumados com deuses que têm... Tentar materializar o que não é materializável. Isso. Né? Então você vai perceber que Jesus, quando se apresenta, ele nunca termina a sua explanação. Sempre tem espaço para você entrar na narrativa e dizer: nossa, ele é muito mais do que isso. Não dá para chegar ao fim. Nossa, agora eu sei exatamente. Ele sempre vai deixar um espaço para você perceber que não. Você vai me chamar de bom, mas eu digo, não tem ninguém bom senão Deus. Aí a pessoa, mas você sabe que é bom. Não, ele está dizendo, o seu foco tem que ser num Deus que é bom e não no bom de Deus. E essas coisas mexeram e mexem tanto comigo que às vezes eu fico pensando, enquanto nós construímos templos para abrigar Deus, sabe que templo ele fez? Você e eu. Nosso corpo. Porque ele disse, eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Eu já fiz você. E Paulo tem essa sacada genial. Ele fala assim, pergunta, né? Uma pergunta retórica. Mas vocês não sabiam que são o templo do Espírito Santo? É como que ele... Não é óbvio que nós somos. Ué, como assim? Tava tão claro, né? Como se ele estivesse falando assim. Não sabiam. Acho que a galera, nossa, é verdade, sabiam e sim. Só tinha esquecido. Um lapso então somos o templo? Enquanto você está construindo o negócio ali, Deus tem esse prazer em habitar em nós. Aí acho que todo mundo fica, nossa, é mesmo. Porque até aquele templo de Moisés tem toda uma simbologia e você vai perceber que Jesus que Jesus é a materialização desse templo aqui que a gente tem. O templo de Moisés, o tabernáculo, né? Você vai perceber que todos os elementos que você encontra dentro do lugar santo remetem a Jesus. Então o templo é uma pessoa. Lógico que é. Porque ele também é ser humano, não é? Então. E aí, a adoração... E se somos imagem e semelhança, então... Somos também.
E se a gente percebesse isso, a nossa relação ia mudar. Eu não vou querer converter o Lucas às minhas convicções. Eu só vou querer lembrar o Lucas de quem ele é. E esse conflito, você falou uma coisa ali muito forte também em um dos cultos ali, que foi assim, isso eu gravei e vou levar, já estou replicando já, que a diferença entre o liberal e o conservador é que eles são idênticos. Nossa, quando você falou aquilo, eu falei, não, pera, deixa eu pensar nisso. Aí eu digeri aquilo, eu falei, nossa, é verdade. Se a gente fosse fazer, né, uma analogia da política hoje, você tem o cara que é o hashtag Lula livre e o cara que é o bolsonarista. Eles não falam mais que são dois seres humanos em prol de um país. Porque eu vou dar meu exemplo. Eu, quando eu estava no hospital, que eu recebi uma bolsa de sangue, eu não queria saber se o cara era petista ou bolsonarista. Eu queria o sangue. Isso. Entende? Então, a hora que o carro aperta daqui, não vai querer saber se o cara é daqui. E Jesus, ele é aquela situação que eu falei, é um paradoxo mesmo. Ele veio para nos salvar tudo, mas ele deixa muito claro que vai causar muita divisão. Isso. Então, assim, eu acho que esse paradoxo é o maior dilema aí pra gente, né? Porque ele precisa destruir todos os conceitos que foram construídos a respeito dele. Entendi. E é nessa destruição... Não consegue destruir com paz e amor. Precisa de um choque. Tem que ser um choque. Então você pega a parábola, entre aspas, do filho pródigo. Sim. E tem dois irmãos que não se enxergam como irmãos. Filhos do mesmo pai. Então você mencionou o pessoal hashtag Lula não sei o quê, ou o bolsonarista. O pessoal fica tão preso nesses símbolos que eles mesmos criaram, que não percebem que são da mesma família. E os dois são, tipo, um não aceita o outro não aceita um, e quanto mais isso continua, pior fica pros dois. Então, assim, tá todo mundo perdendo e ninguém tá percebendo. Exatamente. Não é questão de esse lado ceder para aceitar esse ou esse lado ceder para aceitar esse. É que esse tá conveniente e esse tá conveniente aqui. Então, o que pode ser uma convergência ali, né? É como um casamento. Quando pessoas decidem casar, elas não vão casar porque querem ser felizes. Essa é a pior bobagem que inventaram sobre casamento. Não funciona. Pode ser o contrário, inclusive. Vai fazer muito infeliz se o foco for essa felicidade. Sim. Mas os dois vêm nessa união e percebem que juntos vão criar um terceiro personagem que se chama o casamento. Sim. Então, os dois vão contribuir com o que tem para construir um lar que se chama casamento. Vão contribuir para isso. Então, quando os dois percebem isso, vão dizer, nossa, a melhor forma da gente construir o nosso casamento é aliarmos as nossas forças. Mas não, eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. O que te faz feliz? Almoçar uma vez por mês num restaurante novo. Viajar todo ano para a Europa. Nossa, esse ano não fomos para a Europa. Mas por quê? Você sabe que eu gosto. Não. Então você está se fazendo, está se utilizando dessa pessoa para atingir o seu objetivo. Cada um com a sua expectativa egoísta, vamos dizer assim, esquece que o servir que vai construir o... Exatamente. Então, Jesus se apresenta assim para a humanidade, na pergunta quem é Jesus. Ele vem nos lembrar que nós temos um Pai.
naquela oração do Senhor, não é? Você tem uma introdução antes, que ele vai falando dos hipócritas e tal, nananana, que não precisa dessa, não é? Todo mundo tem que saber que estou jejuando, uma aparência toda. Ninguém precisa saber disso. E quando você quiser falar com o seu pai, entre no seu quarto. Fiquei pensando, mas espera aí, onde que está esse quarto? Aí eu fico conectando com outras passagens na Bíblia, né? Na casa do meu pai. Deus tem uma casa. E nessa casa, quem mora? São os filhos. Então, se ele está dizendo para entrar no seu quarto, esse quarto está na casa dele. Uau. E aí depois ele diz, e quando forem orar, digam assim, Pai Nosso. Não é meu pai. Não é no singular. E não está tentando convencer o Lucas. Não, você sabia que você tem um pai? Não, ele está afirmando que esse pai é nosso. E a fala é só para falar, olha, eu estou te olhando, não é olhe para mim. Não. E se, por exemplo, se você sair agora daqui, for para, sei lá, São José do Rio Preto, chega lá no centro e você encontra um cara pedindo marmita para comer. Aí você fala, espera aí, antes de comermos, vamos orar? Pai Nosso. Caramba. O que o cara vai pensar? Nossa, o seu pai é o meu? Caramba. Agora, o que a gente criou? Espera aí. Deus tem criaturas e tem filhos. Se você está na rua, tem alguma coisa errada aqui. Primeiro a gente precisa te ensinar sobre como viver. Depois, arranjar uma solução para o seu problema. Para depois orarmos juntos. É isso que a religião faz. Entendi. Mas se eu chegar e o cara, eu só quero comer. Bom, vamos orar então. Pai Nosso. Nossa. Como que ele vai encarar uma oração dessas? Eu acho que ele... Esse pai é nosso. É verdade. Nossa. Então comecei a ver que Jesus é um ser que veio para nos lembrar de quem somos. O ato salvífico dele é para restaurar a imagem dele que havia se perdido em nós. Então, ele me salva de mim mesmo. Nossa. Porque o que eu penso a respeito dele não tem nada a ver com ele. Até que eu, como os personagens que eu falei do Evangelho, aprenda a ficar de bico calado para ouvir dele. Como você ouviu no hospital. Você tinha perguntas. Ele chegou e respondeu às suas perguntas. E nesse entretanto, você não estava falando. Estava quieto. Estava quieto. Então, é difícil que Jesus fale quando todo mundo está falando sobre ele. Nossa. E você vai, por exemplo, pega o livro do Apocalipse capítulo 3, vai lá para a igreja de Laodiceia, você vai encontrar Jesus batendo na porta. E diz, se alguém me ouvir... Mas eu fico pensando, se ele está batendo, de que lado da porta ele está? Do lado de lá. E quem está lá dentro? Por que não escutam? Que estão fazendo barulho. Tem muito ruído. Mas alguém vai ouvir. E o que Jesus diz? Eu entrarei e cearei com ele. Ceia. Vai sentar. Vamos comer. Nossa. E são cenas como essas, Lucas, que
nossa, mas esse Jesus da Bíblia, meu, é muito diferente do que se apresenta aqui fora. Não tem nada a ver. Porque o Jesus que está aqui fora diz, não, Lucas, primeiro vamos te dar um trato e tal, para depois você ir à presença dele. Você tem que estar pronto para poder receber, ao invés de receber para ficar pronto. Ou se fosse um ficar pronto. Né? É. Mas é assim como você colocou. Então, a gente vai precisar perceber que a nossa maior bênção é o próprio Deus. É isso que a Bíblia está nos apresentando. Porque Deus é uma comunidade. Eu não vejo Jesus brigar com o Espírito Santo. Ah, não. O protagonismo agora é meu. Porque essa é a minha especialidade. Só eu sei falar com eles. O Espírito Santo, quando se apresenta, quando Jesus apresenta ele, Jesus diz que o Espírito Santo iria ensinar-nos tudo a respeito de Jesus. Como assim? Um promove o outro. A comunidade é isso. A divina é assim. Então, o Pai, para demonstrar o amor que ele tem para conosco, ele oferece o seu Filho. Agora, pensa comigo, Lucas. A gente sabe que Deus criou os seres angelicais. Imagine naquela cruz, os anjos olhando para Jesus, dizendo assim, mas eu conheço ele de antes disso aqui. Não precisava, né? Eu acho, na minha concepção... Não precisava passar por... Não! Porque na minha concepção, Deus teve um problema grande naquele dia. Ele tinha que segurar todos os anjos. Porque se eu fosse um deles, eu ia dizer, não, ele não vai passar por isso. Eu ia dizer, pai, me deixa, eu acabo com todos eles. Não é possível. Você não precisa deles para nada. Você pode fazer outros agora mesmo. Você pode apagar na nossa memória toda a lembrança que nós temos do conflito entre o adversário de Deus e Jesus. Você pode apagar. Você pode recriar tudo isso agora. No abrir e piscar de olhos, o Senhor faz tudo novo. E vai dar tudo certo. Eu ia dizer isso para Deus. Porque veja o que estão fazendo com ele. Porque eles sabem quem Jesus é. Eles têm a memória de Jesus antes de se fazer homem. Sim. E agora eles têm que observar, sem fazer nada, Jesus sendo crucificado pelos seres que ele mesmo fez. Nossa. Aí eu fico pensando, mas se Jesus foi até esse ponto, de fazer tudo isso, o que mais eu preciso? Não tem o que fazer a mais. Nada, como você falou. Não tem que mais pagar. preço a ser pago, né? Não! Ele já pagou o último preço. Não existe assim. Ele se esgotou nesse ato. E eu tenho certeza que depois disso os anjos olharam para Deus, com certeza disseram: nossa, o Senhor nos ama de verdade. Não tem como ter dúvida mais. Tem né? mais. O Senhor é capaz de fazer isso por quem falha. Sim. Ao contrário do que falam. Que só para quem anda na linha, isso, para quem é reto. Não. É para todo mundo. Porque da boca de Jesus só vieram frases assim: Pai, perdoa eles porque não sabem. Olha, o indivíduo está em agonia. Nossa. Ele só sabe se lembrar de mim. Pai, não esquenta não. Eles não sabem o que estão fazendo. E não sabem mesmo. E, nossa, é profundo. Fica até desafiador de entrevistar, né? Porque a gente entra
nesse mundo e a mente... eu tô realmente impactado. Mas tem uma coisa, Léo, que eu gostaria de perguntar, algumas, né? Mas uma delas que está vindo aqui para mim agora, é naquele momento ali, né? Que Jesus está na cruz, que vem um soldado e atravessa ele com a lança. Uhum. E ali eu li que... E isso foi muito forte, quando eu li. Primeiro eu ouvi, se não me engano, a Camila Barros falando, e depois eu fui ler, porque eu falei, cara, não é possível, que eu não sabia dessa história. E saiu de Jesus sangue e água. Para mim veio aquela situação, né? Ah, eu sou o pão da vida, ou eu sou a água que se beber não terá mais sede. E eu tô trazendo isso por quê? Porque essa semana eu acordei com muita fome. E eu falei, vou tomar café. Sabe aquele dia que você acorda e tá com o estômago nas costas? Conhece essa gíria, não? Conheço. Já aprendi essa. Já aprendeu. Tava com o estômago nas costas, aí eu falei assim, nossa, preciso comer alguma coisa. Eu falei, cara, eu nunca testei isso. Deixa eu ver se esse pão mata a fome mesmo. Eu abri a Bíblia. Eu leio no celular. Porque eu vou marcando o check que eu quero ler ela inteira, depois, só para eu saber onde eu li. E eu comecei a ler. E a fome sumiu. A fome física sumiu. E assim, não foi coisa de 15 minutos, esqueci, distrair a fome. Não. Foi tipo das 5:30 da manhã até, sei lá, às 8 e pouco da manhã. E depois eu fui fazendo outras coisas, daí eu falei, nossa, não tomei café. Então assim, cada dia que eu tô nessa fase da paixão, de eu tô realmente apaixonado por Jesus. E eu tive, por aqueles 12 anos que eu contei, eu tinha vergonha de falar o nome de Jesus. Eu sei disso. E hoje não mais. Mas como que foi essa parte assim né, de Jesus, sangue, água? Eu queria entender um pouco mais isso. Como que... Porque você estudou em outros, né, na origem, em outros idiomas, o que tem algum significado, não sei. Como é que é essa analogia? Ou isso foi concreto? Sei lá, eu tenho essa curiosidade. Mas é que aqueles eventos da cruz... Primeiro, Lucas, você vai perceber o seguinte. A gente tem uma porção da Bíblia que a gente chama de Antigo Testamento, né? É um termo que se escolheu. E ao discorrer sobre os livros que estão lá, você vai perceber que durante a trajetória da vida de Jesus, todos esses eventos, eles meio que... Tem uma convergência, vamos dizer assim. Tipo, o que foi falado aqui é realizado aqui. Então, um dos eventos... Se for ler a vida de Moisés inteirinha, você vai perceber que Moisés é um tipo de Jesus. Ele vai para o Egito, pega o povo, sai do Egito para levá-los à terra prometida, né? No meio disso, tem vários incidentes que acontecem. E num deles, Moisés, chateado porque o povo reclamava, viu? É o que a gente sabe fazer. Até hoje, né? Até hoje. Num ataque. Isso a gente aprendeu direitinho. Não, né? isso a gente sabe fazer. E até criativo para fazer isso. Ele pega no cajado, ele bate na rocha 2 vezes. E o que sai da rocha? Água. E aí o que Deus diz para ele? Nossa. Bom, cara, a primeira você acertou, agora você não vai entrar na terra. Por isso, Caramba. Mas por quê? Porque Jesus também é chamado de rocha. Uau. A pedra angular, como falou o pastor Giba. É isso mesmo. Então, você está ofendendo quem ao fazer isso? E a realização disso você percebe na cruz. O soldado vai lá,
O que sai? Sangue e água. Porque a cabeça da gente fica bugada. Porque você fala assim, se ele veio em forma humana, e ele derramou sangue, nós somos imagem e semelhança. Se a gente furar um humano, não vai sair água. Não. Assim, a gente não vai ver. Pode até sair a nossa, né? Mas vai sair misturado ali. Então, é interessante que ficou muito claro isso na Bíblia. E não seria claro se as pessoas não tivessem visto. Né? E para aquelas pessoas fazem sentido, porque elas já tinham lido a respeito disso. E foi aquilo que deu aquele... Nossa, é ele. É isso. Imagina o arrependimento daquelas pessoas na hora. Ainda levou um inocente. O cara da lança, assim, às vezes somos nós, às vezes a gente dá uma pancada em alguém, a gente fala alguém para um pai, para a mãe, para um parente, para um amigo, para alguém que trabalha com a gente. Às vezes a gente às vezes nós somos esse soldado. Sim. Né? E a gente fala uma coisa e você fala assim, caramba, o que eu tô fazendo? E eu acho que, assim, Deus fala através de imagens, né? Você vê no alfabeto, por exemplo, desses povos semitas, são letras pitográficas, né? Você olha para a letra, você sabe o que é, porque tem um... É como se fosse um desenho, né? Uma imagem que fala por si. E a cruz é um evento pitográfico, é uma imagem. Como assim? É assim, você tem a forma de execução... São três que estão lá. Isso. Já começa com esse... Começa com isso. É uma execução, assim, não é ao extremo. Não faz sentido nenhum você executar um ser humano desse jeito. É muito cruel. Se for parar pra pensar, realmente, não tem muita lógica. Não tem nada de lógica. Não tem, não faz. E aí você tem o suposto rei dos judeus ali, pendurado. Só o processo de pregá-lo naquela madeira, no pedaço, e depois o ato de levantar. Todo mundo que está acompanhando isso está formando memórias que jamais irão sumir. Então, toda vez que você olha para aquela cena, é lógico que o evento da cruz não termina na cruz. Sim. É claro que Jesus ressuscitou. Sim. Mas quando você olha para o Jesus ressurreto, você vai ver nele as marcas do que ele havia feito. Então, toda vez que você olha para Jesus, você vai se lembrar, sim, do seu passado, mas você também vai se lembrar do que o futuro te espera. Assim, ele é o primogênito, não é só um modelo, mas é que todos nós seremos como ele. Então, não importa o que aconteça comigo, tem a ressurreição. E tem essa união íntima com ele para todo sempre. Então, é tipo o paralítico lá de João 5, né? O cara estava aí 38 anos, meu. Jesus chega e pergunta se ele quer ser curado. Aí ele inventa... Ele reclama. Reclama. Não tem ninguém para me ajudar. Deixa eu reclamar aqui. Ninguém me ajuda, meu. Tipo, será que você vai me ajudar? Eu já tenho melhor que isso. Eu tenho melhor que isso. Eu não preciso te levar para lá. Levanta, pega na sua maca e ande. É só isso. E ele levanta, pega na maca e cai fora. Não pergunta nem como Jesus se chama, de onde ele vem e por que ele o curou. Ele sai. Mas por que ele tem que ir com a sua maca?
eu ia jogar aquilo fora. Eu já ando, eu corro. Não quero nem saber dessa marca aí, 38 anos nesse negócio. Eu não quero saber. Não, pegue na sua marca. É a ordem. Como se fosse assim, não abandona a sua história. Não. Tipo, pega a sua história e anda pra frente. Isso. Tipo... Eu só ressignifiquei ela. Eu cheguei aqui e falei que você pode andar, você vai andar. Ande com a marca. Ela vai te lembrar de onde você vem. Então, a cruz meio que, por ser tão dramático e violento, a gente não consegue esquecer. Porque ele está pregando os nossos pecados ali. Ficou ali. Mas caramba, a minha memória a mente ainda traz essas coisas. Nossa, puxa, olha o que eu fiz, meu. Mas essa lembrança não me paralisa. Porque agora não sou mais eu quem vive. Ele vive em mim. Porque Jesus é o meu futuro. Se a gente usasse a linha de tempo inventada pelos ocidentais, passado, presente e futuro. Sim. Por exemplo, os judeus olham para o tempo de um jeito diferente. Para eles, o passado é o que eu enxergo, então está na minha frente. Futuro está aqui atrás, porque eu não consigo ver. Para nós, não. O futuro está na frente, o que não faz sentido. Eu não sei o que vai ser amanhã. Mas para eles, não. O passado eu consigo saber. Eu sei. Você tem memórias de quando você pediu sua esposa em casamento, ou, sei lá, quando soube que ela estava grávida. Você consegue ver isso. Consigo ver. Perfeito. Mas e o parto? Ainda não. E o rosto da... É menina, né? Laura. Da Laura. O ultrassom, assim, tecnologia, mas... Posso imaginar. Faz sentido, mas não sei. Mas o passado eu vejo. Então, a Bíblia se apresenta desse jeito. Quando Deus diz, vocês vão celebrar essa Páscoa para sempre. Por quê? Porque vocês já celebraram. E sabem o que eu fiz quando nós celebramos e por que celebramos. Então, ao celebrar isso, você vai rememorar. Perfeito. Porque você está enxergando isso, está vendo isso. E ao ver isso, eu me enxergo também dentro desse processo. Porque eu sei que naquele dia nós colocamos o sangue do cordeiro nos umbrais da porta e o anjo do Senhor passou por cima. Em inglês faz muito sentido. A Páscoa em inglês é Passover. Ele fala Passover, que é passar por cima. Então, Deus, na sua graça, olha e está satisfeito com o sacrifício que a família fez, ele passa por cima e não os aniquila. Então, o pessoal, quando celebra Páscoa, estão celebrando o quê? O passado. Entendi. O passado em que esse Deus resgatou o seu povo, mesmo sem eles merecerem. Que não mereciam, pelo amor de Deus. Eu sempre fico pensando, mas Senhor, por que o Senhor investe tanto num povo assim? Só dá um trabalho. O Senhor faz chover maná todos os dias. E sabe o que acontece quando ele faz chover maná? Aparece um empreendedor. Não estou falando contra. Não estou falando contra, Daniel. Mas estou dizendo assim, apareceu um cara esperto. Não, e se eu recolher muitos para amanhã eu comer? Cara.
Aí o cara recolhe e dia seguinte, mofo, não tem nada. Apodreceu o negócio. Você vai ter que esperar a provisão do dia. É como se ele estivesse treinando a gente para ter fé. Isso. Tipo, já era pra gente ter, mas parece que ele ainda precisa treinar a gente. É igual aquela situação da geladeira grande, que o senhor falou que ficou na minha cabeça, naquele culto. Eu falei, Senhor, cara. Não é real, né? É real. É real. O que a gente guarda. Eu lembrei outro dia, tinha uma berinjela que eu comprei, eu faço tipo uma lasanha de berinjela. Olha a cabeça da gente deu fome de escassez. E aí, olha só que louco, ela começou a embolorar na ponta de uma que estava do lado, e essa outra, eu falei, quer saber? Então eu joguei fora que estava embolorada e a que estava do lado, falei, tá boa. Cortei a tampa dela que estava perto ali e pus no congelador uma berinjela. Tá lá mais de 30 dias essa berinjela, cara. Uma berinjela, quanto que é uma berinjela? 50 centavos, nem isso, é isso. R$4 um quilo de berinjela. Aí quando você falou isso, eu falei assim, cara, eu tenho uma... A Gi depois falou, você guardou aquela berinjela no congelador, cara. E tá lá. Mas conta isso pro pessoal, porque a gente tava lá e a gente ouviu, mas como que é essa situação? Porque é uma metáfora e é muito poderoso, porque o ser humano, ele é o famoso, essa não sei se você já ouviu, é o homem bully. Conhece o homem bully? Não. É o homem de pouca fé. Essas piadas, adoro essas piadas gospel. Eu adoro essas piadas gospel. O povo é criativo, homem bully. É o homem bully. Pode usar essa aí, tá? Sem direitos autorais essa. É o homem de pouca fé. E às vezes a gente é assim, a gente não tem essa fé. Não. Né? E aí, não tem. Esse lance da geladeira, conta pro pessoal aí que então, tá assistindo. É assim, você... Eu percebi algumas coisas, né? Eu gosto de história e gosto de acompanhar e de estudar sobre história. E eu fui percebendo que não só geladeira, como muita coisa. Vão sempre aumentando de tamanho. Pô, antes uma geladeirazinha satisfazia e muito bem a família inteira. Você tem um espaço maior que você guarda os legumes, não sei o que, o freezer é sempre menor. Por que o freezer é menor? Não precisa ser maior que isso. A carne que você coloca lá e o frango é suficiente. Acabou. Mas começaram a surgir essas de, 4 portas, 2 em cima, tem um freezerzão grande e tal. E eu também, Lucas, eu percebi que eu vi uma empresa, não vou falar o nome, que fabrica geladeiras que chegam a custar R$30 mil. E são inteligentes essas. Você pode programar o negócio. E a gente coloca um monte de coisa lá dentro que nunca chega a usar. Tudo porque nós temos medo do amanhã. É assustador. E ainda justificamos. Não, temos que nos planejar, porque, não é? Quem se planeja e tal, o cara prevenido vale por 2. Não. Porque, não é? Eu guardo para hoje, guardo para a semana inteira, tem comida para o mês inteiro. Sim, tudo bem, eu entendo. Mas por que uma geladeira tão grande, meu? A geladeira até é inteligente. É inteligente. E às vezes quem compra, nem tanto. Nem tanto, isso mesmo. Eu acho que você queria falar mas isso, mas eu falei pra você. Porque não faz sentido nenhum, meu. Não faz sentido. Você estoca lá. É um sonho, porque a gente fala, é um sonho. Eu tive uma consumo, geladeira dessa, né? eu tive esse sonho, realizei, não tem mais, porque não tem sentido, é desnecessário. Você olha pra ela, nossa, e não usa nem um terço do que tá lá. Não usa. Não usa. Se a gente parar para racionalizar, assim, não é real. A gente não usa. O freezer fica lá. Não é a programação de uma semana ou de um mês. Não, fica lá. E ou fica aquele espaço vazio. Isso. Se a pessoa é mais para compra, né? Ela compra só o da semana. E fica um espaço gigantesco ali, vazio. E isso
Me lembra o cara que pegou o maná, pegou 2. Um para hoje e outro para amanhã. Deu uma desperto. E eles, assim, o problema não é o maná que Deus dá. Deus está dizendo, pessoal, eu sou o vosso maná. E Jesus diz que ele é o pão da vida. Uhum. Então, pessoal, enquanto eu estiver aqui, não se preocupa. Chegou amanhã, vai ter maná, porque eu estou aqui. E eu já estive lá nesse vosso amanhã, inclusive. E percebi que eu derramei muito maná. Mas como vocês estão pensando em termos de planejamento, então vai, guarda o maná. Dia seguinte não tem mais. E essa mentalidade de escassez e necessidade que guia a humanidade. Você vê o conceito do Black Friday, por exemplo? E do relógio digital que aparece nas lojas, né? 2 horas e 10 minutos e tantos segundos até para você comprar um negócio X, Y e Z com 30% de desconto. Não gera em nós aquela coisa, nossa, tem que comprar logo. Você nem fica pensando, nossa, mas... será que daqui 2 horas, 10 minutos eles vão parar de vender? Então... se todo mundo parar de comprar? Mas não, eu preciso. É escassez. E o ser humano vai... E escassez e também assim, eu tenho que aproveitar para tirar uma vantagem. Isso! Né? Pô, o que você falou que eu vou falar essa noite. Cara, esse negócio de tirar vantagem, meu. É sempre a gente mais preocupado com o que eu vou receber. Isso. E não sei se com essas palavras, mas a Bíblia fala assim, né? Que maior quem serve. E se a gente for parar para... ontem eu falei isso na palestra nossa, por isso que eu acabei não indo ontem, mas hoje eu vou, hoje é sábado. A gente fala assim, quando a gente recebe ajuda, você está precisando de alguma ajuda, sei lá, alguém para arrumar alguma coisa na sua casa, ou precisando de sei lá, consertar alguma coisa, ou de um dinheiro, e alguém vai lá e te ajuda. Nossa, bati o carro, sei lá, um parente, um familiar vai lá e te ajuda. É gostoso receber. É gostoso, maravilhoso. Agora, quando você pode contribuir, parece que assim, não dá nem para comparar. Não dá. O ato de transbordar, né? Então, e às vezes as pessoas... eu falo porque eu também tive muito essa mentalidade de acumulação. E lá em um dos cultos que você estava falando, eu falei, cara, de onde vem isso? E aí eu lembrei, foi quando eu era criança, que o meu pai acabou falindo, a gente, por perder tudo, então a gente tinha uma vida confortável, e de repente a gente perdeu tudo, fomos morar de favor na casa do meu tio, aí ficou complicada a situação. Então, assim, o Lucas adulto hoje, ele precisa acumular com medo de faltar de novo, igual aconteceu. Então é aquela referência antiga, quando eu estava distante de Jesus, que hoje eu não preciso mais ter esse medo. Porque hoje não tem mais essa hipótese de acontecer, dele me deixar na mão. E se um dia vier a acontecer, como aconteceu com Jó, cara, mérito meu. Porque eu estou sendo um privilegiado aí de receber esse teste, sei lá, de fé, para eu fortalecer. E esse, de fato, né, que também tem aquele outro trecho, que se ele não deixa nenhuma ave, nenhum pássaro do céu passar necessidade, ele vai deixar. Imagine nós. Somos filhos. É isso que Jesus fala. Ele diz assim, se vocês sendo maus não dão uma cobra quando um filho pede por pão, e o vosso pai? Imagina o vosso pai, ele está dizendo, pô, homens de pouca fé. Se você sendo mau, seu filho pediu, ele quer pão, você vai dar uma cobra? Não, vou dar pão. Então, se sendo mau você já faz isso, imagine Deus. Então, é que a gente assumiu esse modelo porque é assim que a sociedade funciona, né? O mundo atual.
a necessidade acaba sendo a mãe de todas as invenções. Então, você necessita, você chega com essa mentalidade a Deus e se relaciona com Ele a partir disso. E nunca numa perspectiva de quem você já tem e assume a responsabilidade de compartilhar. Não. Eu quero receber, como você falou. Porque depois que eu receber e eu tiver um pouquinho mais... Mas aí do muito que eu tenho, eu dou um pouco. Porque senão eu posso perder tudo. E Jesus faz o contrário. Ele dá tudo. Literalmente. Porque ele sabe que não é um pedaço dele que vai toda vez que ele dá. É um espaço que ele abre para se retroalimentar. Porque ele já é isso. Ele é o maior doador do universo. Porque ele é. Então quem é não cansa, não esgota, porque é uma fonte inesgotável. Imagine se Deus falisse. Não, pessoal, agora eu estou falido. Acordei cansado. Hoje não estou disposto, não. Hoje eu não vou mandar Vou tirar umas férias, uns 30 dias. Fiquem aí com o capeta e aguentem o cara. Aí já pensou o que seria, Tava todo mundo lascado. Porque até Jesus fizeram essa proposta, né? Aí ele falou, não, mas minha vida é fazer a vontade dele. Se meu pai trabalha, eu também trabalho. Tem esse negócio de... Mas como assim? O que você está falando? Eu estou falando que Deus está sempre aqui, conosco. Não tem um minuto Deus não que... dorme. Não dorme. Então, e a gente acha, nossa, deve ser muito... Nossa, Deus, como que ele... Pois é, ele é Deus. Essa é a dimensão dele. E para ele não é um negócio assim... Nossa, vou tirar do meu reservatório do amor hoje. Porque o Daniel está precisando. Não é assim. Não, vê aí quantos litros sobraram ainda. Vamos controlar, vamos fazer contenção de gastos para ver a viabilidade desse projeto que é Catanduva. Não é assim que Deus funciona. Ele se derrama. E quer ver outra, Lucas? A gente vai dizer... É lógico que a gente sempre ora para que Deus derrame, sim, o seu espírito, né? Mas, tá bom. Então ele já derramou. E agora? O que você vai fazer? Essa pergunta nunca é feita. E depois, né? Eu quero mais. Mas pra quê? Mas pra quê? Que tal se eu e você nos víssemos como agentes desse derramar? Você está tão cheio que você se derrama também. E se derrama, e esse se derrama, e aquele se derrama. E é assim que esse derramamento depois se torna uma coisa tão completa e tão sólida e tão firme que todo mundo vai ver no outro, nossa, eu me completo nesse... Mas não, eu pedi hoje, dia seguinte eu quero mais. E nós queremos mais. E esse derramamento sempre para nós, na nossa linguagem humana, é o poder. Eu quero mais poder. Mas por que você quer o poder? Eu te dei ontem. E aí? O que você fez com isso? O que você fez com o poder? Porque ficou só para você. E parece que fica um vazio interno, porque não tem fim. É igual cavar buraco. Quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. E Deus é aquele ser que sempre dá, faz. É o Deus dos milagres. O que eu estou fazendo para poder... Eu sou a cura de alguém. Se eu sou a semelhança dele, por que eu não estou fazendo? Exatamente. Transbordar também. São essas coisas, Lucas, que... Cara, isso mexe muito comigo. Aí eu comecei a enxergar Jesus assim. E quanto mais eu enxergo, menos eu quero falar. Quando eu estou diante dele, acredito, agora eu vou... É meio que uma coisa que eu não falo porque o mundo julga, mas eu falo muito pouco quando eu vou orar.
Interessante. Tem momentos que eu não falo nada. Eu digo, Senhor, não tem nada a dizer. Só quero ficar aqui. Uau. Vou falar o quê? Ela sabe o que eu vou falar? Eu quero só ficar em silêncio aqui. Nossa. Eu sempre leio e estudo a Bíblia em jejum, sem comer nada, né? Eu fico lá só, olhando o texto. Às vezes é um capítulo, aquilo fica comigo o dia inteiro, fico pensando. Uau. Eu falo assim, essa é a minha oração. Não tem nada a dizer hoje. Eu só quero ouvir aqui. Fale comigo. Uau. É isso, porque senão, cara, sempre tem coisa para falar diante de Deus. Como se ele fosse um psicólogo ali, a gente para nos ouvir. E ok, às vezes a gente precisa desabafar, né? Tudo bem. Mas às vezes a gente não basta desabafar com um ser humano. Às vezes a gente precisa estar com o coração mais aquebrantado e desabar com ele. E é isso mesmo. Mas vão aparecer momentos que você... Não, hoje não, Senhor. Não tem nada a dizer hoje. Não tenho. Quero ouvir só. Fala comigo, por favor. Vou abrir a Bíblia. Por exemplo, agora eu estou estudando Isaías. Eu estou lá. E nesses dias, nossa, um insight. Aí eu falei, você está falando mesmo. Aí, nossa, nunca tinha... O que é isso? Aí fiquei pensando sobre aquilo. Aí eu falo sozinho também, né? Eu estou dirigindo, eu fico falando e tal. Estou pensando o texto, né? Uhum. E nesses momentos, não tem fome, cara. É impressionante. Eu testei isso essa semana pela primeira vez. É impressionante. Some. Tá tão envolvido ali. É o que os pesquisadores lá em Harvard tentam chamar de estado de flow. Isso. Então, tentaram dar um nome para o que já existe. Para o que Deus já criou, que é só estar na presença dele. Some. Some a fome, some a sede, some a necessidade de acumular as coisas, some todos os vazios. Status de poder, só por estar na presença dele. É isso, cara. Isso é poderoso. Então, é assim. E é um treino diário. Treino diário, não é? Acho que a gente tem que ter mais disposição para aprender. Se permitir mesmo. Isso. Né? E requer humildade, cara. Senão... Pra mim, né, pra gente ir pra finalizar aqui, senão se deixar, eu acho que eu fico umas 10 horas aqui. Aquele que a gente conversava antes de começar aqui, né, o episódio. A gente tinha um preconceito, minha família, né, um preconceito muito grande com a Bíblia, que a gente falava assim, mas é um livro que foi escrito por homens. Como é que eu falava, como é que eu vou acreditar num livro que foi escrito por homens? E primeiro erro, eu falava que era um livro escrito por homens. Na verdade, depois eu aprendi, que uma amiga minha me contou lá no hospital, inclusive. Ela falou, não, Lucas, não é um livro, é um conjunto de livros. Tanto que colocaram inteligência artificial para cruzar as informações da Bíblia, parece que deu 141 mil coincidências, né? De pessoas diferentes em épocas diferentes. Isso. E cruzaram as informações e bateu tanta coincidência. Então, assim, primeiro, é um conjunto de livros. Segundo, não é um autor só contando uma história aleatória, contando a história com um único alvo. Aí todos os livros convergem para um alvo, que é Jesus. Isso. E nesse contexto eu falei, cara, por que eu acreditava no livro do pesquisador de Harvard? Ele também não é um homem? Então por que eu não vou acreditar no livro de Mateus? Isso mesmo. Eu colocava todas as minhas fichas na ciência. Falava, não, porque o T. Harv Eker, o escritor dos Segredos da Mente Milionária, falou que é assim. E eu acreditava sem pensar. Eu lia, falava, interessante, conveniente, replicava, porque ele escreveu. E por que eu não falava? Não, porque lá no livro de Apocalipse, quando João escreveu, fala sobre isso aqui. Não, porque Satanás aqui foi uma criação da igreja para deixar a gente com medo, para poder criar um problema.
Aí tanto que eu trouxe isso para essa minha amiga lá no hospital, a Aline, e aí ela falou, eu falei assim, eu não acredito, eu não acreditava. Eu falei, eu não acredito no diabo, o diabo é uma criação da igreja. Ela falou, Lucas, cuidado, essa é a maior artimanha do diabo. Isso. Aquilo me chocou, eu falei, opa, como assim? Eu falei, é verdade. Porque se você finge que ele não existe, ele vai ficar ali, fazer tipo, isso. vai pegar você desprevenido, cuidado. Aí eu falei, peraí, então ele existe. E aí foi quando eu comecei a estudar. É interessante, né? Porque, eu vou falar assim, a gente, mas no catolicismo ali que eu fui criado, colocam meio que assim, uma coisa assim, porque tem algumas igrejas que falam mais do diabo do que de Jesus, que é para poder vender uma ideia, para você ficar com medo, para você ficar refém da igreja. E não é verdade. Não precisa de criar o diabo pra gente ficar refém. Ele já tá lá. Isso. Mesmo se a gente não acreditar, ele já tá ali. Exatamente. Então, assim, a gente que tem que estar esperto para se proteger contra as coisas que o inimigo coloca, né? Mas eu tô colocando isso aqui porque às vezes a gente precisa de instrumentos, de pessoas, né, que Deus vai colocando no nosso caminho. Eu quero agradecer a sua presença por ser esse instrumento, por poder ter tocado aí o seu propósito, o seu sentimento, né, o seu chamado, acredito eu que teve um momento. E a próxima vez que... É uma outra história. Que o senhor estiver em Catanduva, eu quero já aproveitar a oportunidade. O pastor Giba também está convidado para o próximo, a gente trocar uma ideia aqui. E obrigado pela presença também aí, Daniel. Ariel, obrigado aí pelo suporte sempre. E tá super convidado quando estiver aqui em Catanduva de novo pra gente bater um papo, porque assim, é num nível de profundidade que nos instiga a buscar mais a palavra de Deus. Então, obrigado primeiramente a Deus por proporcionar esse encontro e pela sua disponibilidade também. E deixa uma mensagem final aí pro pessoal. Aliás, antes, eu preciso terminar, eu preciso fazer duas perguntas rápidas antes, mas deixa uma mensagem final pro pessoal, faça essas duas perguntas. Então, o que eu ia dizer é o que eu acabei aprendendo na vida é que nada sei. E com isso também acabei aprendendo que nada sou. Uau. E a consciência dessas coisas, acabei também aprendendo que são uma dádiva de Deus. Nada sei e nada sou. Às vezes, ter paz é estar consciente de que não temos a paz. Uau. Então eu deixo essas frases com vocês e espero que vocês reflitam e pensem nisso. Com certeza. Nossa. E caramba, profundo. E eu gosto de finalizar o podcast Paradigma aqui com duas perguntas. Primeira pergunta. Eu gosto dessas palavras, mas é para um entendimento ali de quem está assistindo, né? Eu falo que as pessoas inteligentes, elas aprendem com os próprios erros, mas as sábias aprendem com os erros dos outros. Então eu gosto de fazer essas duas perguntas. Um acerto e um erro, ou um fracasso, uma coisa assim que o Léo já passou. E, por exemplo, eu tenho um arrependimento. Eu passei por essa metanoia. Eu tenho um arrependimento. Eu me arrependo de ter tido vergonha de falar o nome de Jesus, por exemplo, nos meus treinamentos. Eu falava Deus, o universo, algo maior. Eu respeito. É como se eu tivesse literalmente, esse eu me arrependo, é como se eu estivesse respeitando o Satanás, mais do que eu respeito hoje Jesus. Então, hoje eu não respeito mais tanto assim. Eu sou mais aquele treta, confrontador. Eu falo, cara, eu não respeito. Não faço, não baixo a cabeça com as coisas do diabo. Respeito Jesus e ponto. Então eu me arrependo disso. E hoje não, hoje eu já falo e não quer gostar,
para de seguir, uma hora sua ficha vai cair aí e tá tudo certo. Então eu conto alguns arrependimentos. Teve alguma coisa que o Léo já passou assim na vida, que foi um arrependimento, que você gostaria de compartilhar com o pessoal para eles? Tenho, Lucas. É mais ou menos semelhante ao que você falou. Quando eu me formei em teologia, eu depois fui para o campo, né? A gente chama de campo. Aí me atribuíram muitas igrejas, né? E os meus amigos, todos os meus amigos do ensino médio e tal, todos eles hoje ou são engenheiros civis, ou são arquitetos, ou são médicos. E eu estava caminhando para ser ou um engenheiro ou um arquiteto. E me vi pastor. Sempre que eu me encontrava com os meus amigos, eu não dizia para eles o que eu fazia. E eu chegava sempre em casa com, sabe, aquele pesar, assim. Eu tinha vergonha de dizer para eles que eu era pastor, porque eu achava que ser pastor era sinônimo de fracasso. Caramba. Até que Deus falou comigo. E ele disse: nem eu te vejo pastor. Você está além. Você é meu filho. Uau. Que está pastor. E ser pastor é ser humano para os outros. E lembrar que os outros também são humanos. E que todos somos uma família. Quando eu percebi isso, Lucas, é curioso que agora os meus amigos não perguntam mais. Porque eles descobriram. E quando eles descobriram isso, assim, separadamente todo mundo veio falar: não sabia que você tinha vocação para isso. Pronto, eu falei, então tá consumado. Não tem pra onde fugir. Caramba. E agora quando eles querem zoar comigo, não, vamos perguntar o pastor aqui. Ele vai saber explicar o negócio. Então, eu me arrependo de não ter assumido para eles isso, porque eu achava eles num patamar e provavelmente iam se frustrar comigo porque sabiam que eu queria ser um engenheiro ou arquiteto e de repente virei pastor de igreja. Dizer, você, Léo, mas não, até eles depois, não, sabiam que você tinha essa vocação. Olha. Seria até estranho que você fosse fazer outra coisa. Bom, então... Se libertou da prisão mental ali. Isso. Que legal. E legal, obrigado por compartilhar. E agora o lado bom, vamos dizer assim, uma coisa assim que o Léo fez, que você fala assim, Lucas, o pessoal aí que tá assistindo, essa eu acertei, assim, outra gíria aqui do Brasil, você deve conhecer já, a bola 8 na caçapa do meio. Ei, nunca, não. Pô, tinha que anotar, eu fico colecionando. Então coleciona isso aí. Bola 8 do bilhar. Sim. Na caçapa do meio. Que é aquela certeira, assim. Não vou esquecer. Como que foi aquela certeira, assim, que você fala, Lucas, nessa eu acertei, eu quero deixar essa sugestão, esse conselho pro pessoal. Cara, vai até ser estranho. Mas a minha esposa, cara. Boa. Porque eu vim de um histórico ali, de um relacionamento anterior que foi uma tragédia, né? Você veio de Moçambique com quantos anos? Só que eu não acabei não perguntando. Eu vim aqui, a primeira vez que eu vim foi em 2011. Fiquei 1 ano, depois retornei para lá, comecei a namorar a minha esposa, que é a minha esposa agora, que eu conheci ela lá. É brasileira, mas ela trabalhou no meu país durante 5 anos, como voluntária. Isso. Olha. Conheci ela lá. Ela que te importou pra cá, então. Então, cara. Você vê o poder das mulheres, né? A Gi me importou aqui pra Catanduva também.
Ela é daqui? Ela é daqui. É isso que acontece conosco. E aí, eu olhei assim pra ela e falei, eu vou arriscar, meu. Mas eu falei, é muita areia pro meu, sabe? E eu fui e tal, e me surpreendi mesmo. Ela aceitou namorar comigo. Como assim? E aí depois eu percebi, porque ela é uma pessoa muito melhor que eu, né? E eu acho que acertei, Lucas. Acho que é a única coisa, ela e os meus 2 filhos, acho que são os únicos acertos, porque as outras coisas são questionáveis. Mas ela e os meus 2 filhos, eu digo, vocês, olha, acho que aí, sei lá, Deus me ajudou, sei lá. O pessoal que tá solteiro lá em casa pode mirar alto que Deus abre as portas. Aquela que você acha que não, vai que diz sim. Não tem nada a perder, meu. O não já tem, Mais uma, vai que cola. Vai que cola. E colou e aceitou. Depois fiz a proposta para casar, assim, tentei ser o mais criativo possível. E ela disse sim. Eu falei, não é possível. Aceitou. Tem certeza? Falou, Legal. Que a construção da família, às vezes, é o maior presente que Deus pode nos dar aí. E, às vezes, essa cultura que vem sendo enraizada de algumas décadas para cá, meio que anti-família, né? Uhum. São os famosos pai de pet, né? Nada contra. Eu gosto pra caramba de cachorro também. Já fui pai de pet, mas não substitui. Não substitui, né? Não substitui. É uma coisa que é importante. Então... É isso. É isso. Léo, obrigado. Nem sei quanto tempo deu aí. A gente normalmente... Quase 2 horas. Normalmente a gente programa isso aqui para 45, 50 minutos. Quem vai ouvir 2 horas? É muito chato. Eu ouviria mais 2. Daria pra ficar mais 2, é verdade. Poxa vida. Mas obrigado. Obrigado aí por aceitar o convite. Obrigado aí, Pastor Giba aí, Daniel também pela presença. Obrigado a vocês todos que ficaram aí, assistiram até aqui. Lembra de você deixar seus comentários, o que você achou. Aqui o senhor tem as redes sociais também sua para acompanhar. Pode colocar na descrição aqui ou qualquer. Pode. Eu @NL Souza, né? O L de lata, N de navio, L de lata, Souza, tudo com S, tudo junto. L de Léo, N de navio, L de novo de Léo. Isso. Souza com S. Isso. Legal. A gente vai colocar na descrição aqui também. E obrigado mais uma vez. Aí obrigado, viu? Foi uma honra e um prazer ter esse tempo aqui. E à noite a gente vai se ver mais um pouquinho. Vamos aí. Obrigado. Deus abençoe todos que estão em casa. E lembre que essa mensagem ela pode ser transbordada. Então, aperta o botão aí na compartilhar e transborda isso aí. Derrama essa mensagem aí para impactar os seus amigos, seus familiares. Beijo no coração. Valeu.